Pare aí agora. Você que está planejando acabar com a sua própria vida, dar cabo da sua própria vida por causa da decepção religiosa que você vem sofrendo. Você creu, você obedeceu, você se dedicou a essa religião tradicional romana, católica, espírita, evangélica, budista, ao judaísmo. Você tem professado uma fé e a sua fé não lhe traz resultados e você chegou à conclusão de que não vale a pena lutar, que Deus não existe, que o melhor seria tirar a própria vida. Pare aí agora. Sou eu que estou mandando em nome de Jesus, porque eu vou provar para você, meu amigo. Vou provar para você, católico, evangélico, você espírita. Eu vou provar para você que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que Ele transforma a nossa vida de dentro para fora. Esse monstro que você tem sido e que você já não quer mais ser, essa pessoa tímida, insegura, indefinido, amuado, acomodado, fragilizada, que você já não quer mais ser, hipersentimental, qualquer coisinha, sabe, você murmura, você duvida, você se lamenta. Deus pode e quer transformar você em uma pessoa forte, em um vencedor, em um filho dele. Mas para isso, você tem que fazer o que estas pessoas fizeram, vencer o preconceito. Preste atenção. Quantos caminhos você já percorreu rumo a entender mais sobre a fé, adquirir paz e saber como alimentar uma alma que anseia por estabilidade emocional. Hoje, vamos te apresentar resultados de quem decidiu se desvencilhar dos preconceitos e principalmente da religiosidade para fazer uma visita na casa de oração para todos os povos. Meu nome é Jéssica, eu vim de berço católico, eu tenho madrinha e padrinho e eu cheguei no templo por um convite da minha cunhada. Eu estava passando por uma situação difícil e ela me convidou. Chegando aqui, eu fui muito bem recebida. Não me questionaram sobre religião, aqui aceita todos os tipos de religião e a entrada é gratuita. O que mais chamou a atenção é a estrutura, né? A beleza, é muito lindo, é um lugar que eu nunca vi igual, é um lugar de paz, sempre que eu venho aqui eu fico tranquila, é uma sensação única. Cada vez que eu saio daqui eu saio completa. Renovação, com paz, conhecimento. Eu indico que todos venham conhecer. Meu nome é Fernando, eu vim da Umbanda durante 20 anos. Eu frequentei o centro de Umbanda e vim aqui para o Templo do Salomão. Nunca ninguém perguntou de qual denominação eu vim. Quando meu filho vem comigo, eu deixo ele na EBEI. É super bem tratado, ele faz as lições que tem que fazer também. Toda vez que nós chegamos nas reuniões presenciais, primeiro é medir a temperatura, depois passam álcool em gel. E ao sentar, ao entrar dentro do templo e sentar, a distância é obrigatória. Segue todos os padrões do Ministério da Saúde. E a energia daqui não existe em lugar nenhum do mundo. Porque você pode chegar aqui carregado, pesado, triste. Você sai daqui leve, sorridente e o melhor de tudo, confiante que amanhã vai ser melhor do que o dia de hoje. Olha, eu como ex-umbandista, eu indico e peço para qualquer denominação, qualquer religião que venha conhecer. É um pedido que, se possível, venha um dia conhecer. Não importa o dia da semana, que venha. Eu troco o meu nome se a pessoa não sair daqui com outra ideologia de vida. Eu nasci num berço espírita, né? Passei por algumas denominações, fui pastor auxiliar de uma denominação e alguns anos atrás, há 3 anos atrás, por convite da minha mãe, nós conhecemos o templo, né? Viemos trazê-la para poder fazer uma visita. E gostamos, fomos muito bem recebidos. Nunca fui questionado sobre religião, sobre qual religião eu sou, né? A estrutura excelente, mas nunca foi cobrado nenhum real por nada, né? Nós sempre fomos muito bem assistidos dentro do templo. Olha, é um encontro com Deus, verdadeiramente, né?
desde a entrada, né, do próprio ambiente, né, a luz, a temperatura, ela já te deixa bem, mas muito bem agradável, né? E quando começa o culto, a gente não tem o que falar, né? A palavra de Deus é absurda aqui. Meu nome é Valcilene, nasci em berço católico, atualmente sou missionária em outra igreja. Fui convidada há um tempo atrás a estar vindo conhecer o Templo de Salomão pela minha sogra. Chegando aqui, me apaixonei pelo templo, pela palavra, pelo atendimento que nós tivemos aqui. É confortante porque nem todos têm o privilégio de estar indo a Israel. Mas o templo nos traz esse prazer, essa lembrança, né? Isso, essa atmosfera, esse pedacinho realmente de Israel, né? Mesmo sendo missionária de outra denominação, nunca fui questionada. Pelo contrário, fui sempre muito bem recebida. Ninguém nunca me perguntou nada. A preocupação deles daqui, dos obreiros, é com o bem-estar. Então, eu, como missionária de outra denominação, recomendo o templo, sim. Está vindo aqui visitar e sendo renovados, sim, pela palavra de Deus. E é excepcional. A Jéssica, mesmo sendo católica, tem frequentado aqui ao Templo de Salomão, ao pôr do sol aos domingos, às 18 horas, buscando o Espírito Santo e a situação difícil que ela estava vivenciando na sua própria família, na sua vida sentimental, ela tem vencido, porque ela tem priorizado a Deus e não uma filosofia, e não uma tradição, e não uma religião. O senhor Fernando, bandista por 20 anos, palavras dele, você viu, ouviu. Aqui ele percebe uma energia, ele sai daqui com uma força, com uma disposição, uma direção de Deus para vencer os desafios da semana, os problemas da semana, pois o Espírito de Deus, meu amigo, é poder. A senhora Valcilene, a missionária em outra denominação, tem frequentado ao Templo de Salomão e tem aprendido sobre a fé inteligente, sobre a importância do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Mesmo como missionária de uma outra denominação, ela tem vindo aqui buscar o Espírito de Deus. O Templo de Salomão não tem placa de igreja, A, B, C. O Templo de Salomão é um templo para todos os povos, a exemplo do senhor João Antônio, ex-espírita e agora pastor de uma outra denominação. Esse homem já foi espírita, agora é pastor, mas eles não se deixaram vencer. Uma coisa em comum, que eles não se deixaram vencer pelo preconceito. E aqui no Templo de Salomão, eles têm sido instruídos e fortalecidos pelo Espírito de Deus. É isso que você tem que fazer, meu amigo. É isso que nós temos que fazer. Buscar o Espírito Santo nesta casa, única em todo o mundo. Há mais de 37, presta atenção, milhões de templos no mundo. Mas um único templo desenhado por Deus foi este aqui, ó. O templo do Deus vivo, o templo para todos os povos. Lembraram de mim, e Abel escolheu o melhor do seu rebanho, o que muito me agradou. Diferente de Caim. Caim trabalhava na agricultura. Já Abel era pastor de ovelhas. Ambas ocupações eram dignas e reconhecidas por Deus. Contudo, a forma como cada um usou o fruto desse trabalho para glorificar o Senhor se tornou o motivo da aprovação de um e da reprovação do outro.
No mundo existem dois grupos de pessoas. O grupo representado por Abel é aquele que se preocupa com o altar. Já o grupo representado por Caim é aquele onde a sua maior preocupação está relacionada aos bens deste mundo. Insensatos e cegos, pois qual é a maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? O altar é a morada do Criador da fé, do universo e tudo que nele habita. No altar, tudo se torna possível. Por isso, tudo que apresentamos no altar se torna santo. É do altar que vêm as revelações de Deus para a nossa vida e é por isso que também honramos a Deus no altar. Domingo é o dia separado por Deus para honrá-lo com nossos dízimos e ofertas, e estaremos diante dele. E agora? A gente espera. Deus aceitou nosso presente, cara. Deus aceitou. Neste domingo, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo, às 18 horas no Templo de Salomão. Chegue cedo. Então eu saí de um emprego, entrava em outro, tentava conquistar. Quando eu conquistava, dava um passo para frente, era 2 para trás. Meu nome é William Muniz, eu sou empresário no ramo de informática. Eu sempre tive uma visão de tinha que estudar e ser funcionário numa empresa, trabalhar num mercado, né? Sempre tive essa visão. Só que eu comecei a trabalhar desde os 13 anos de idade, né? E eu não aceitava aquela situação que a gente vivia. Por mais que não passava necessidade, mas é sempre limitado. Quando eu comecei a trabalhar, tive meu salário, né? Só que as coisas não iam para frente. Então eu saí de um emprego, entrava em outro, tentava conquistar, tudo travado, tudo amarrado. Quando eu conquistava, dava um passo para frente, era 2 para trás. Tentei trabalhar por conta, começava a dar certo no começo, mas depois eu desistia, desanimava, né? Sempre tinha algo que me levava para trás. Eu era um bom funcionário, sempre gostavam de mim, porém, acontecia alguma coisa, eu tinha que sair da empresa ou eu pedia demissão. Completei a maioridade, achei que podia sair de casa, estava trabalhando numa empresa, numa fábrica, e dentro dessa fábrica começou a entrar em falência, eu tive que sair da fábrica. Morando de aluguel, devendo aluguel, fui despejado. A pior situação foi quando eu fiquei sem ter para onde ir. Então, começava a pegar dinheiro emprestado, de familiares, de amigos. Teve uma situação, um certo dia, que eu não conseguia mais pedir dinheiro para ninguém, né? A vergonha era tanta que eu não conseguia nem pedir mais ajuda. Foi uma tia minha que me levou para a igreja, né? E aí eu comecei a participar das reuniões, mas não levei a sério, né, essa parte de ser fiel a Deus, de me entregar, de executar aquilo que é ensinado no altar, né? Eu queria receber de Deus, queria receber as promessas de Deus, conquistar, ter uma vida financeira boa. Mas quando eu vi que a minha vida estava só desabando, eu pensei comigo, tem uma coisa errada, né? Eu estou indo na igreja, mas eu sabia dentro de mim que eu não estava fazendo as coisas certas, né? Foi no momento que eu parei e falei, não, agora eu vou obedecer de verdade e ser fiel a Deus. Diante de algumas reuniões, teve uma palavra que o pastor falou, né? Você quer conquistar, você até vem na igreja, mas você não está sendo fiel a Deus. Aí não adianta, você vem na igreja, sua vida não vai mudar, porque o que vai mudar é sua obediência, é o seu relacionamento, colocando Deus em primeiro lugar. E eu colocava em primeiro lugar os meus objetivos, né? Gastava com aquilo que eu queria. Às vezes eu acabava tocando, né? No dízimo, eu separava ali, mas tocava. Então isso atrasou muito a minha vida, né? A partir do dia que eu falei com Deus, ó Deus, a partir de hoje você é a primeira na minha vida. Não importa o que vai vir, o meu primeiro lugar agora está em te servir, em ser fiel ao Senhor. Eu não sei o que o Senhor está preparando para mim, mas a partir de hoje eu vou separar aquilo que é teu
e eu vou dar a minha vida. Não é só questão do dízimo, do valor, mas a minha vida é tua. Eu vou viver para o Senhor. Então, a partir daquele momento, as coisas começaram a mudar e foi rápido, não demorou. Eu passei a devolver aquilo que é de Deus, colocar aquilo como primeiro lugar na minha vida, não importa a situação que eu estava passando. As primícias, não importa o valor que passava, era de Deus. A partir dali começou a mudar. Dali para frente eu já abri minha empresa, sem condições nenhuma, abri meu CNPJ, comecei a trabalhar, comprei minha moto zero, depois veio o meu carro, eu comecei a conquistar. Só que isso não é o mais importante, O mais importante eu conquistei ali, naquele momento, onde eu passei a ser fiel a Deus. Então, o próprio Deus passou a viver comigo, não foi só financeiramente, Deus foi tomando controle de tudo. Então, hoje, desde aquela época, todas as atitudes, ações, objetivos, eu primeiro consulto a Deus. Eu primeiro coloco Ele em primeiro lugar, E aí eu tenho a direção, se é para mim fazer ou não. Para a minha primeira empresa, minha primeira loja, eu consultei a Deus e foi aquele local que eu escolhi. E dali eu comecei a fazer sucesso. Eu estou trazendo agora uma segunda unidade para o bairro perto da minha residência. Então hoje eu tenho meu carro, sou bem casado, tenho conforto, viajo bastante. Hoje eu tenho uma vida de qualidade, compro o que eu quero, financeiramente, mas a melhor, que é uma vida completa. Não é só financeiramente, não. É uma vida completa, principalmente com Deus, Porque eu sei que Ele está tomando o controle de tudo. Nessa pandemia agora, foi o momento que eu mais cresci. Não me atingiu em nenhum momento, eu tive paz. Então esse é o resultado de ser fiel a Deus, é ter paz. Em qualquer situação, pandemia ou não, eu tenho paz para resolver meus problemas, para conquistar aquilo que eu quero e realizar o que eu almejo, Passamos por desafios, mas eu tenho paz para resolver. A diferença é essa, eu sei que vai dar certo. Deus acabou de falar com você através do caso verídico do William, que já sentiu a dor de ser despejado, humilhado. Ele que vinha trabalhando, começou a trabalhar desde os 13 anos e nunca conquistou nada. Pobre, miserável, fracassado. Hoje, um empresário, casado, feliz, bem-sucedido. Mas sabe qual é a maior riqueza do William? É como ele disse, o Espírito de Deus. Meu amigo, quando a gente obedece à palavra de Deus, o Espírito dessa palavra entra em nós, que é o Espírito Santo, é o Espírito da criação. Veja só, Provérbios, capítulo 3, versículo 31. Nunca discuta sem motivo com alguém que não lhe fez nenhum mal. Quer dizer, não discuta com as pessoas que não lhe fazem mal, não lhe fizeram mal. Você não tem por que ficar perdendo tempo discutindo ou tentando impor a sua fé a quem quer que seja, ou permitir com que alguém venha impor a você as suas dúvidas. Se a pessoa não crer, seja o seu vizinho, familiar, seja o cliente ou o patrão, problema dele. Mas você crê na palavra de Deus, então não discuta. Não discuta. Obedeça a palavra de Deus. Obedecendo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai lhe direcionar, vai lhe fortalecer, vai lhe proteger e, o mais importante, vai lhe realizar. Por isso, tira a cabeça dos problemas, das dívidas. Você que está sentindo a dor de ter sido despejado, a exemplo do William, coloca a cabeça na rocha, que é Jesus. Coloca a cabeça na palavra de Deus. Jesus é a rocha. Quem edifica a vida sobre a rocha, que é Jesus, os seus ensinamentos, não vai ser arruinado. Não vai ser arruinado, vai ser edificado. Você escolhe ser arruinado ou edificado. Qual é a sua escolha? Domingo nós vamos ver, às 18 horas, nós vamos para o altar e vamos ver quem vai colocar a cabeça na rocha, que simboliza Jesus, a sua palavra, e vai ser edificado ou não. Meu nome é Lúcia Buchwieser, tenho 56 anos, sou pedagoga, pós-graduada em Educação Especial e Gestão Escolar. Sempre tive muito preconceito com crente de maneira geral, mas principalmente com a Igreja Universal, A década de 90 foi uma década com muitas notícias contra a igreja, Maracanã lotado, com sacolas de dinheiro, Bispo Edir Macedo, chefe de quadrilha, pastores que roubam, lavagem cerebral. Então, a gente assistia aquela programação e aquilo, de fato,
a gente tinha como verdade, porque o veículo de informação que estava passando, aquele era o veículo de informação que era o líder absoluto, era o que tinha o poder da verdade absoluta, né? Então, o que se falava ali, a gente acreditava, e comigo não foi diferente. Então, eu sempre resisti muito, muito, e principalmente com a Igreja Universal. Eu sempre me dei muito bem com meu esposo, a gente sempre teve um namoro muito saudável, uma relação muito leve. E depois que a gente casou e teve a nossa primeira filha, depois de 1 ano e pouco, começaram as brigas no casamento. Brigas, que eu já relacionava, sem querer, já relacionava com a minha juventude, porque eu fui criada num lar com muitas brigas, com traição. Então, eu creio que isso eu acabei levando para o meu casamento, essa bagagem, né? Então, começaram as brigas do nada. A gente sempre se deu muito bem, sempre foi muito tranquilo, muito leve, e começamos a brigar, a ponto de pensar em separação, do meu marido sair de casa e falar, olha, sair de manhã de casa hoje, eu vou buscar um advogado porque a gente vai se separar. Então, aí puxa vida, já tinham falado da Igreja Universal para mim, antes desses meus problemas do meu casamento, eles se agravarem, uma pessoa muito bem-sucedida, jovem, bonita, falou da Igreja Universal para mim e aquilo me chamou a atenção, porque eu falava, nossa, mas Igreja Universal, essa menina tão linda, tão estudada, né, bem-sucedida, falando da Universal para mim, aquilo me chamou a atenção. E eu cheguei a ir a uma reunião, isso lá em Belo Horizonte, na Olegário Maciel. Eu fui essa primeira vez e eu fui, mas eu não fui buscar Deus, eu fui para ver como era. E ali tinha uma campanha das portas abertas, né? E eu contei aquelas portas e ainda comentei com meu marido, ó, só nesse tempinho aqui, olha o tanto que eles arrecadaram de dinheiro. Obviamente eu entrei de um jeito, saí da mesma maneira, né? Porque, na verdade, eu não tinha ido buscar. Eu tinha ido ver como era. Fui como se eu estivesse indo para um show, para um filme, um teatro. Saí dali, passou um tempo e aí a minha situação com o meu esposo se agravou. Aí eu lembrei da igreja e aí numa quinta-feira eu voltei. Só que eu voltei desarmada. Eu voltei para pedir socorro. Aí eu fui para pedir socorro para Deus. Aquela reunião de quinta-feira, parece que só tinha eu dentro da igreja, na Olegário Maciel. Parece que só tinha eu, parece que o pastor falou toda a minha vida ali. E eu ali, acabei ficando para ter uma orientação com aquele homem de Deus. E ali eu contei para ele o que estava acontecendo. E ele me injetou uma fé tão grande ali, ele abriu a Bíblia para mim e eu lembro tudo, já fazem 26 anos isso e eu lembro como se fosse hoje. Ele falou para mim assim, olha, não vai acontecer nada, a senhora pode ir para casa, porque o anjo está indo na frente da senhora. E eu nunca tinha escutado nada parecido, eu sempre busquei a Deus, eu sempre procurei a Deus, nas religiões tradicionais, eu procurei a Deus em filosofias orientais, mas eu tinha um vazio dentro de mim e eu procurava, né? Eu procurava Deus. Quando eu voltei para minha casa, dentro do ônibus, eu falava assim, meu Deus, o anjo está na minha frente, o anjo está na minha frente. Eu criei, eu agarrei aquilo como salvação. E, de fato, aquele dia foi muito maravilhoso. Meu esposo chegou em casa e ali a gente se abraçou e resolvemos que nunca mais íamos falar aquilo um para o outro, né? E ali eu falei, nossa, eu tenho que voltar desse lugar. Eu dentro da igreja já tinha me libertado de muita coisa, de vícios, de manias, de dores, mas a questão financeira para mim era um problema, era uma resistência muito grande que eu tinha. Então tudo que vinha do altar, eu resistia. O pastor estava pregando. Quando chegava a questão da oferta, eu vou falar, e aí eu já vinha aquilo que já tinha sido plantado na minha mente, eu ainda não tinha conseguido me libertar daquilo. Então,
pastor fazia toda a pregação, eu amava o louvor. Quando ele começava a falar da oferta, eu já vinha aquele pensamento, olha lá, já está falando isso para pedir a oferta. Teve uma quarta-feira na busca do Espírito Santo que eu cheguei na igreja, ainda na Olegário Maciel, e o pastor que estava ministrando o culto naquele dia, buscando o Espírito Santo, e ele começou a chorar no altar e ele falava assim, meu Deus, eu posso perder a minha esposa, eu posso perder os meus filhos, mas não me deixa perder o teu Espírito. E aquilo eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, eu estou te procurando. Se é aqui o meu lugar, se o Senhor está aqui, eu preciso acreditar, porque eu não acredito no que esse pastor está falando. E eu não te amo do jeito que ele disse que te ama. De perder um filho, de perder a esposa. Eu não te amo desse jeito. Porque eu venci o meu preconceito, eu venci tudo aquilo. Aí eu me libertei por completo. Depois desse dia eu comecei um processo de obediência. Mesmo que vinha do altar e que eu não acreditava, ou que eu desconfiava, eu obedecia. A começar pelo dízimo. O dízimo, então, dízimo, mas eu não posso pegar o valor do dízimo e transformá-lo em cestas básicas? Por que eu tenho que dar na igreja? Depois desse dia, dessa quarta-feira, eu passei a obedecer. Eu digo que o segredo é a obediência. Eu passei a obedecer. E aí, com essa obediência sincera, eu comecei a colher. Os frutos começaram a aparecer, né? Graças a Deus por isso. Hoje eu tenho uma família maravilhosa, os meus filhos nasceram na igreja. Então, assim, eu tenho uma família abençoada. Hoje a gente conquistou um casamento abençoado, a gente conquistou uma vida financeira de qualidade, imóveis, automóveis, viagens. Hoje a gente viaja para lugares que eu nunca sonhei que eu poderia um dia estar. Então, assim, aquela pregação daquele pastor, hoje eu falo que eu posso perder tudo na minha vida. Deve ser muito difícil perder um filho, perder o seu companheiro, deve ser muito difícil, mas perder o Espírito Santo, isso é inimaginável, não dá. Tem uma música que diz que nem posso imaginar como é viver sem te sentir. Eu já percorri um caminho muito longo, são 26 anos de fé em fé, olhando para o altar, sempre olhando para o altar, nunca olhei para trás, nunca olhei para trás, e nem para quem saiu, e nem para quem ficou, nada, olhando para o altar. Então são 26 anos, mas eu não cheguei até o fim. Eu só vou estar satisfeita quando ou meu Senhor voltar, ou eu chegar e receber a minha coroa. Aí eu cheguei até o fim. Porque chegar longe, tem tanta gente que chega longe, mas não chega no final, né? Então eu cheguei muito longe, mas ainda não cheguei no fim. A igreja me ensinou a usar essa fé. Então quando acontecer isso, é assim que eu tenho que agir. Quando acontecer tal coisa, é para o altar que eu tenho que ir, ou é assim, ou é assado. Então a Igreja Universal, ela foi e é ainda. Para mim é primordial. Eu amo a Igreja Universal, amo mesmo. O meu Espírito Santo o Espírito Santo para mim ele é tudo mesmo, como eu falei, tudo, tudo. Há muitas brigas no seu casamento. Você está ao ponto de se divorciar, de acabar com a sua família, por causa das brigas que são constantes, a falta de comunicação, respeito. O espírito maligno, os encostos estavam entre a Lúcia e o seu esposo. E sabe por quê? Porque ela era preconceituosa. Ela julgava e condenava a obra de Deus. Então os encostos viram na mente e no coração dela a oportunidade de agir entre o casal e provocar a separação, as brigas constantes. Quando esta mesma mulher venceu o preconceito e decidiu obedecer à palavra de Deus, como fazemos, ensinamos na Igreja Universal, hoje o Espírito Santo habita nela. Hoje o Espírito Santo está entre os dois e há harmonia, respeito. Hoje há felicidade, cumplicidade, fidelidade. Você quer isso para o seu casamento? Você quer isso para a sua vida? Então, cuidado.
Cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você fala em relação à Igreja Universal e os servos de Deus, porque não se brinca com a palavra de Deus, com o sagrado, não se brinca com os servos de Deus, com a Igreja do Senhor Jesus. Meu amigo, se você fizer a sua parte, o seu dever de casa é vencer o preconceito, a distância, as desculpas, o cansaço e comparecer aqui no Templo de Salomão, neste domingo ao pôr do sol, para que o Espírito Santo venha lhe iluminar, venha lhe possuir e lhe fazer feliz. Estacionamento lotado, mas desta vez lotado de solidariedade. Mais de 300 toneladas de alimentos foram arrecadadas para chegar até as casas de familiares de encarcerados de todo o Brasil. Nós temos aí 15 mil famílias de presidiários cadastradas. No meio dessas pessoas tem senhoras que, pela situação, essa crise sanitária, perderam o emprego, estão endividadas, sem ter nada dentro de casa, com crianças pequenas. Nas cestas básicas, alimento para o corpo e para a alma, com uma Bíblia de presente para cada família ajudada. Tudo preparado por voluntários. A ação especial ganhou o nome de Delivery Solidário. Isso porque os milhares de voluntários que ajudaram na arrecadação e doação desses alimentos seguiram em comboio de carros abastecidos pelas cestas básicas, que seguiram em direção às casas das pessoas que tanto precisam dessa ajuda. Em todo o Brasil, 12.470 famílias foram beneficiadas pela ação. Em São Paulo, o Delivery Solidário chegou a mais de 3 mil casas, como a casa da Dona Lenilda, na Zona Leste, que recebeu os voluntários com toda a família e de braços abertos. Fiquei muito feliz porque abri a casa para receber o pessoal da igreja, né? E as pessoas estão precisando, né? Desejo tudo de bom para essas pessoas que abriu o coração e doou, né? Para ajudar quem está precisando mais, né? Lenilda, mãe com 3 filhas, aceitou abrir as portas da humilde casa para que outras famílias também fossem ajudadas. E foi ali, no quintal da matriarca mesmo, que mais de 40 vizinhos receberam os alimentos tão esperados, como a Luciana, filha de Lenilda, que tem 5 filhos, e o marido preso há mais de 1 ano. Estou desempregada há 4 anos, que me deu uma deficiência na minha coluna, no meu braço. E agora estou com um cisto no ovário. Preciso fazer uma cirurgia urgente. Tem que esperar a pandemia agora passar. E não tinha nem arroz para fazer. Aí o menininho amigo do meu filho, do Gustavo, emprestou o Wi-Fi. Eu liguei para o Edmilson e pedi para ele se ele podia me ajudar com a cesta. Mas a mãe, que tanto sofre sozinha com os filhos, teve o que comemorar. Um respiro para continuar a caminhada. Não só o alimento, né? Das pessoas que Deus prepara para conhecer a gente, que não conhecia a nossa história. Eu gostaria muito que as pessoas continuassem com esse mover, com esse amor no coração. Essa ação foi organizada pelo Grupo Social Universal nos Presídios, UNP, que há 3 décadas realiza um atendimento especial com as famílias dos encarcerados na porta de cada presídio. Realiza um cadastramento e, com esse banco de dados, conhece a necessidade de cada um. As famílias mais carentes são beneficiadas pelas doações. Um trabalho voluntário que foi intensificado nas últimas semanas. E aqui em São Paulo, 80 toneladas nós conseguimos juntar para esse dia tão especial. Esse trabalho foi, assim, excepcional. Então, assim, eu deixei minha esposa em casa, deixei meu filho em casa e a gente veio para cá para poder fazer esse trabalho, para ajudar tantas mães que estão precisando, estão chorando hoje, precisando e tendo necessidade dessa ajuda. O Delivery Solidário aconteceu simultaneamente em São Paulo e em todo o Brasil.
que garantiu alimento na mesa, nos armários e, principalmente, alimentou a alma e garantiu alento a milhares de famílias. Porque, em tempos tão difíceis, ajudar a quem precisa é uma das armas mais importantes nessa batalha. Porque dentro de casa, ninguém sabe o que outra pessoa está passando, a necessidade de cada um. E a maioria das pessoas até que eu trouxe da comunidade são pessoas que necessitam mesmo. E eu peço a Deus que Deus abençoe vocês pela presença de vocês e que nunca venha faltar nada na vida de vocês. Para sua segurança e conveniência, prefira apresentar suas ofertas, primícias e votos diretamente nas contas oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus. É fácil. Basta acessar o site universal.org/doar e escolher o mais conveniente para você. Pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária. Pelo Pix. Pelo app Universal ou por SMS. Depois, basta apresentar o comprovante no altar ou enviá-lo pelo WhatsApp. Acesse agora universal.org/doar e veja como é fácil. Quando você vê o próximo como Deus vê, então você não vê religião, nível social, formação acadêmica, você vê a alma e você valoriza o ser humano, independentemente de qualquer coisa. Estamos em meio a uma pandemia. Só nesta pandemia, nós já distribuímos mais de 60 mil toneladas. Só neste evento foram 311 toneladas. Mas, desde o início da pandemia, a Igreja Universal não parou com seus eventos sociais e mais de 60 mil toneladas, eu falei 60 mil, já foram distribuídas. Mais de 30 milhões de pessoas já foram ajudadas. Só neste evento aqui, foram quase 13 mil famílias ajudadas. Meu amigo, preste atenção. A Igreja Universal, a Igreja do Senhor Jesus, está de braços estendidos para lhe ajudar. Está com as mãos abertas. Mas se você não buscar ajuda, amparo, se você não reconhece que precisa de uma intervenção divina na sua vida, você vai ficar aí chupando o dedo. Você vai ficar aí passando fome, sofrendo com depressão, viciado, endividado. Você vai continuar se destruindo e machucando quem lhe ama, como os seus pais, sua esposa, os seus filhos, seus irmãos. Dê um basta nisso. Vamos, pare com isso. Invista em você. Busque o Espírito Santo para que você possa fazer parte do grupo dos que podem doar, dar e não continuar fazendo parte do grupo que precisa receber, pedir, porque não tem nada. Você que escolhe. Que grupo você vai fazer parte? Dos que têm que pedir porque não tem ou dos que podem dar porque tem? Meu nome é Edmilson, tenho 40 anos. Nasci numa comunidade na Zona Leste, onde essa comunidade era uma boca de fumo. Eu vi pessoas inocentes morrer, eu vi pessoas serem esfaqueadas na minha frente. Eu corri muitas vezes, muitos anos da polícia. Dentro da minha casa, eu vi por muitos anos o meu pai espancar minha mãe. Eu vi por muitos anos os meus irmãos correrem também da polícia, do meu pai. Fome, miséria, castigo, totalmente triste. O sentimento que eu tinha é um sentimento de ódio. Não existia amor. Eu tenho 40 anos hoje, eu nunca recebi um abraço do meu pai. Nunca tive uma atenção que ele me deu. Nunca me deu um presente. Eu me lembro até hoje, no meu aniversário de 29 de julho, ele jogou um prato de comida na minha cara, quente.
eu desviei, ele me bateu com mangueira, com fio. Eu só sabia comer carcaça de frango. Eu só sabia comer o que era o pior, a catança das feiras. Nós íamos no sinal das feiras com o carrinho, a gente brigava pelo espaço. Eu, os cachorros, os porcos, as pessoas. Então foi assim minha vida. E eu fui convidado a participar de alguns assaltos. Fiz alguns assaltos, pequenos assaltos, bicicleta, moto, carro, casa, saidinha de banco. Então eu me tornei um alvo para o Estado, um medalhão para o Estado. Aonde que eu andava, aonde que eu ia, eu tinha fama, eu tinha dinheiro e eu era ruim, eu me tornei uma pessoa má, uma pessoa sem sentimentos, uma pessoa que não estava nem aí para nada, não tinha dó de ninguém, não tinha dó dos meus pais, não tinha dó dos meus irmãos, não tinha dó de mulher. Eu tenho 7 Maria da Penha, 3 medidas protetivas, eu tenho 1 tentativa de homicídio e assim é o meu currículo no crime. Fora os outros que a gente participou de crimes, teve coquetel que a gente deu para a pessoa, ela se matou sozinha, a gente chamava para fumar maconha as pessoas e ali mesmo dava cabo da vida delas. E foi assim minha vida todinha, os 27 anos que eu vivi no crime. E eu fui em algumas outras igrejas também, e eles falavam que eu não tinha jeito, que eu não tinha cura, que a droga, o vício, ele não tem cura. Passei em psicólogos, em psiquiatras, eles falaram que a minha cura vinha através de um remédio, de tratamento. Foi assim que eu me encontrei, antes de eu chegar até o Senhor Jesus. Eu cheguei numa quinta-feira e teve um obreiro que estava lá na porta, o Seu Manuel. Ele estava lá esse dia, na sexta-feira. Ele orou em mim, não deixava ninguém chegar perto de mim, na igreja. E foi ele olhou para mim e disse: olha, rapaz, eu tenho algo muito sério para falar para você. O Espírito Santo mandou cuidar de você, mandou eu te ajudar. Ele era o líder do presídio, o líder regional, ele cuidava das igrejas. E foi aonde que o período de jejum de Daniel, eu entreguei toda a minha vida ao Senhor Jesus. Eu entreguei tudo que eu era para Deus, naquele altar. Eu fiz um pacto com Deus. Eu entreguei tudo que eu fui, todas as minhas vestes, todo o meu caráter, tudo que eu fiz, eu entreguei no altar. Eu abri mão de celular, eu abri mão de Facebook, eu abri mão de tudo, de amizades. As pessoas iam me chamar em casa, minha mãe, ele não está. E teve um dia que eu tomei coragem e falei: ó, vocês nunca mais vão me chamar, que a partir de hoje eu entreguei minha vida para Jesus. Eu entreguei minha vida para Deus e não é vocês que vão me tirar do caminho, ninguém. Eu entreguei minha vida 100% para Jesus. E se Ele não for comigo nessa luta, nessa caminhada, eu não vou aguentar. Foi numa bela quarta-feira, no dia 17, o pastor ele falou assim: você que não tem Espírito Santo, se você quiser, você pode vir aqui na frente. Se você não quiser vir aqui na frente para te expor, você pode dobrar os teus joelhos onde você está e você fala com Deus que Ele vai te ouvir. Aí apagaram todas as luzes do salão. Eu falei: eu vou fazer diferente. Eu quero ver se Deus é comigo mesmo. Você quiser vir aqui no altar, você pode subir no altar. Eu fui para o altar, só que eu deitei no altar. Eu deitei de cara para o chão. Eu falei: é agora. Se o Senhor não vier, eu vou sair, eu vou voltar para o mundo, eu vou voltar para o crime, eu vou voltar para tudo de errado que eu venho fazendo e eu não vou te servir mais. Eu me lembro que eu fui o último a sair do altar. Eu deitei como um fracassado, uma pessoa destruída, fracassada, acabada, aniquilada, cheio de falhas, como ainda tem até hoje. E quando eu me levantei, aquilo ali ficou tudo ali no altar. Eu olhei para o Senhor Jesus,
eu faço um pacto com o Senhor. Te dou a minha vida e o Senhor me dá a sua. Aquela palavra que fala, aquele que vinha até a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E Jesus, ele falou assim, na boca do pastor, aquele que perder a vida por mim, achará. Eu desci naquele altar, radiante, radiante. Eu saí nessa quarta-feira, fui para casa, eu comecei a evangelizar até os cachorros da rua. Passaram-se uma semana, eu fui preso. Eu recebi uma notificação da polícia e foi mais de 10 pastores me visitar. Eu tinha o Jumbo, que é o Jumbo hoje, ele é os mantimentos, que é entregue roupa, kit de higiene, que é muito importante, que a UNP está fazendo esse trabalho. A cesta básica, que vem, tem coisas que entram dentro do presídio, tem coisas que não entram. Então, o meu Jumbo, ele não era conferido, ele entrava. E o meu Jumbo sustentou a cadeia por muitas semanas, porque vinha muita coisa. A igreja, né, me abraçou de uma forma que não faltava nada para mim. E o Disciplina falou do raio para mim, você tem um livre-arbítrio aqui para fazer o que você bem entender, de acordo com a palavra de Deus. A primeira reunião que eu fiz deu 202 pessoas no pátio. Na cadeia tinha 468. Era de terça e quinta-feira. Toda reunião, todo mundo via. A cadeia parava, os diretores paravam. Era para eu ter ficado 30 anos preso decorrente a esse crime do latrocínio, mais alguns outros, agressões, desacato, qual outro? 180, que é receptação, com celular roubado. E eu fiquei 31 dias. Então, eu saí da prisão, fui para a igreja, agradeci a Deus. Eu que vivi 26 anos na bandidagem, conheci entre líderes de facções, vários bandidos, vários criminosos. E eu era taxado como nóia, o gordinho do pó. E hoje eu sou um homem transformado pela palavra de Deus. Eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu sou uma pessoa cheia do amor de Deus, o sentimento de amor, de compaixão, de misericórdia. Eu não tenho raiva de ninguém, eu não tenho bronca de ninguém. Eu não devo para ninguém. Eu tenho hoje a minha vida abençoada, meu apartamento, meu casamento, um carro zero, um carro novo. Eu trabalho, ganho um salário que muitos bancários não ganham. Sou casado com a minha esposa, com a Elaine. Muito bem casado. Sou um homem amado. Eu amo. Sou uma pessoa cuidada. Eu cuido da minha esposa. Sou uma pessoa honesta, íntegra, correta. A coisa mais importante que eu tenho hoje, a maior riqueza que o ser humano pode ter, não tem dinheiro que pague, não tem nada que pague, não tem absolutamente nada, nem milhões, bilhões, todos os prazeres que eu tive nesse mundo não se compara ao que está dentro de mim, que mora dentro de mim, que hoje é chamado Espírito Santo. Se eu não tivesse o Espírito Santo hoje, eu não estaria aqui para contar, eu não estaria aqui para falar daquilo que Deus fez na minha vida. É o mais importante da minha vida. – 26 anos de crime. Crimes no plural, na verdade, né? Condenado a mais de 30 anos de prisão. Ex-bandido, perigoso, agressivo, hoje transformado. Hoje um pai de família, um cidadão, um homem do bem. Quem fez isso? Quem é capaz de transformar um monstro, um criminoso, um assassino, um bandido, em uma pessoa decente, um cidadão, em um pai de família? Só o Espírito Santo, meu amigo. Por isso que neste domingo, às 18 horas, a partir das 17, chegue cedo, às 18 horas iniciamos a reunião do encontro com o Espírito Santo. Mas a partir das 17 horas, nós vamos estar na porta,
os bispos e pastores para realizar o que está escrito aqui. Olha, nós vamos borrifar a água consagrada, a água que foi apresentada no altar domingo passado, como está escrito aqui, ó. Então aspergirei, é Deus falando, água pura sobre vós. Essa água por aqui representa a palavra de Deus, a ação do Espírito Santo sobre nós. E ficareis como? Purificados. Deus quer te purificar desse vício, desse nervosismo, dessa doença, dessa depressão. Deus quer te purificar de todas as vossas imundícias. Quais são as sujeiras, as imundícias que há na sua mente, no seu coração? Mágoas, dúvidas, orgulho, preconceito. E de todos os vossos ídolos vos purificarei. Você que está apegado a alguém ou a algo, Deus quer te purificar, meu amigo. Deus quer te purificar. Então, na entrada do templo, diante da porta formosa, com essa água que foi consagrada a Deus no altar, por milhares de pessoas, mais de 2.000 pessoas estiveram conosco aqui domingo passado às 18 horas no Templo de Salomão, presenciaram a consagração desta água, o bispo Misael, o bispo Adriano, nós, em número de 3, consagramos esta água para que você, neste domingo, seja purificado. Chegue cedo. Você vai ser cheio do Espírito de Deus se você decidir realmente abandonar o que é errado, o que é sujo, o que é mal, para buscar e receber o Espírito Santo, o Espírito da salvação. Os motivos do desassossego mundial são muitos. E nunca houve um momento em que fosse tão necessário ratificarmos a nossa convicção na volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Todas as gerações se perguntam sobre o fim dos tempos. Como seria possível saber quando estivesse acontecendo? Educadores e cientistas preveem a potencial destruição de nosso mundo por várias causas, incluindo guerra nuclear, doenças assassinas e colisão com um cometa ou asteroide. Mas não é só isso. O ser humano está terrivelmente mal. Muitos países praticam o tráfico de órgãos. Alguns, porém, sob grande demanda, como a China, que está no topo da lista. Logo a seguir vem a Índia, o Irã, o Egito e as Filipinas, entre outros. Muitos desses órgãos são arrancados de pessoas saudáveis, levando-as à morte. De acordo com relatórios, prisioneiros políticos são executados pelo Partido Comunista Chinês para a extração de órgãos. O cruel mercado, que ficou conhecido como turismo de transplante, aumentou ainda mais a lucratividade do negócio na China. São mais de 3 bilhões por ano que o país movimenta em tráfico de órgãos de perseguidos políticos. São em torno de 90 mil mortos por ano para esse fim, com o intuito de vender para a realização de transplantes. Um coração, por exemplo, pode chegar a custar $1 milhão. Um pâncreas ou fígado, 500 mil. E apesar de a maioria ser usado para transplantes, é sabido que alguns órgãos podem ser extraídos para consumo entre alguns grupos. Recentemente, o The Wall Street Journal publicou sobre a apreensão de 7.221 órgãos sexuais masculinos de origem africana pelos funcionários da alfândega chinesa. Essa foi a maior apreensão de órgãos humanos da história. Outras apreensões de órgãos genitais masculinos aconteceram em 9 casos desde 2002. Comentando sobre o ocorrido, o porta-voz da alfândega chinesa disse que esse tipo de apreensão é comum agora, mas certamente foram colhidos em condições insalubres ou foram contaminados em algum momento, por isso não podem deixar sair no mercado chinês. Já na Índia, a pobreza leva a população a vender seus próprios órgãos.
Sabendo que é possível viver apenas com um rim, essa prática tornou-se rotineira entre os mais pobres. Mas muitos morrem durante a cirurgia feita clandestinamente. Ficam com sequelas graves ou são enganados sobre o valor combinado e até ameaçados. Com a pandemia, a fome ao redor do mundo aumentou, assim como as vítimas do tráfico de órgãos. Não tenho escolha a não ser cometer suicídio, senão vender meu rim para pagar as dívidas, disse um homem de 32 anos no sul da Índia. No Egito, pessoas relatam que foram trancadas, dopadas e tiveram um dos rins tirado. Outras sofrem ameaças caso desistam do acordo ou façam qualquer declaração a respeito da venda do órgão. E apesar de tantos sinais claros de que estamos no fim dos tempos, há pessoas que expressam desdém. Não importa o quão difíceis as coisas pareçam, alguns assegurarão a todos que o homem tem tudo sob controle, mas não tem. A maldade é uma doença terminal que destrói pessoas, famílias, culturas, mesmo a própria terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto têm transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Mas a maioria das pessoas sequer pode entender a verdadeira gravidade da situação. Se vivemos esse cenário tão terrível agora, imagine quando o Espírito de Deus se ausentar desta terra. Porque já está em ação o mistério da iniquidade. Somente há um que agora o detém e até que do meio seja tirado. Ainda que muitos desprezem as evidências de que estamos vivendo o fim dos tempos, não há como negar que todas as profecias bíblicas estão acontecendo. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Hoje pode ser a sua última oportunidade de se arrepender, se entregar por completo, não a uma igreja, a uma religião, mas ao Senhor Jesus, o único que pode lhe salvar. Meu amigo, preste atenção. Se batize nas águas o quanto antes. Busque o Espírito Santo e você estará então pronto para viver ou para morrer. Caso você ignore este alerta, você então seguirá aí frustrado, triste e o pior, você sofrerá a grande tribulação. Jesus não lhe arrebatará, porque você não o prioriza, você não o valoriza, você não o busca. O Senhor Jesus disse que nós temos que ser como uma criança para recebê-lo, sem malícia, puros. E só o Espírito Santo pode nos fazer puros. Os sinais são visíveis de que Jesus está voltando. As crianças que deveriam ser protegidas têm sido violadas, sacrificadas, maltratadas, assassinadas e tantas outras coisas. Bem, diante de tudo que foi falado e exibido, só me resta dizer a você, domingo às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, se realiza o encontro com o Espírito Santo. Na oportunidade, estudamos o livro do Apocalipse. Chegue cedo. Neste domingo, vamos realizar a purificação com aspergida água consagrada para que você seja cheio do Espírito de Deus. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo. E Ele transformará a sua vida. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão, se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não. Só o som que o ar produz na escuridão.